Seja bem-vindo ao 12º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é te dar informações a respeito de produção musical, tá? De vários tópicos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e falar, é mesmo, tem essa parte aqui que eu não tinha pensado. E o assunto de hoje é direção dos músicos, que é uma parte muito importante de produção musical. Na real, o que acontece? Esses vídeos eu estou passando de forma progressiva, tá? Então, para você entender melhor esse vídeo aqui, é melhor você assistir os anteriores, tá? Faz sentido, eu não estou falando isso só para ter mais view aqui, porque os views são poucos, na real, né? Eu não vivo de view do YouTube. Mas é que é uma coisa que eu estou montando como se fosse um curso de produção musical aqui online, gratuito para você, e se você voltar, você vai ter embasamento para a coisa toda. Então, eu falei sobre identidade do artista, falei sobre seleção de repertório, falei sobre arranjo, sobre tudo que veio antes do que a gente vai falar agora. Vamos dizer que você está dentro do estúdio ou no seu home studio e tal, e você vai gravar o músico, tá? O músico pode ser outra pessoa, pode ser você. Você saber direcionar esse músico faz toda a diferença, tá? A direção musical faz muita diferença. Muita gente, eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do tempo, tá? Mas muita gente não entende a diferença que a direção dos músicos faz no áudio. Muita gente procura uma solução em áudio no equipamento, no plugin, entendeu? Em manipulação posterior, quando a solução de fato está antes de chegar no microfone, vamos dizer assim. Tá? Um cantor ele tem que cantar bem, a voz dele tem que estar pronta antes de chegar no microfone, um baterista tem que tocar bem, o som dele tem que estar pronto antes de chegar no microfone, um guitarrista tem que tocar bem, o som dele tem que estar pronto antes de chegar no amplificador. Tá? Vamos fazer pegar essa parte aí onde a gente converte o som, tá? A gente converte o som daquela energia acústica e tudo mais em energia elétrica, tem que vir de antes, tá? E assim, muita gente não está preparada para essa conversa. Tem muita gente que eu sei que vai ouvir o que eu vou estar falando nesse vídeo aqui e vai dizer assim, não, mas eu já fiz isso e melhora muito a qualidade, o Paulo está falando aí, não faz sentido. Cara, eu tenho, não é que eu queira dar uma carteirada aqui, entendeu? Mas eu tenho experiência em estúdio de mais de 30 anos. Não é questão de quanto tempo eu estou, mas dos testes que eu fiz, as experiências que eu fiz ao longo dos anos. E eu posso te garantir, assim, sem nenhuma sombra de dúvidas, que você direcionar o músico faz muito mais diferença do que qualquer coisa que você possa fazer em questão de áudio depois. Faz muito mais diferença do que trocar microfone, do que trocar pré-amplificador, trocar compressor, do que o set do compressor ou o set da equalização, seja o que for, qualquer coisa que você pensar que você vai fazer posteriormente, vai fazer mais diferença você fazer na hora de dirigir um músico. Então vou falar do seguinte, eu quero falar aqui hoje de 3 tópicos. Primeiro eu vou falar sobre você dirigir um baterista, tá? Um baterista que está tocando. A bateria é um instrumento difícil de gravar, porque na real ela consiste em vários instrumentos tocados ao mesmo tempo. E todos eles vazam um no outro. Até é engraçado que muita gente começa hoje produzindo música, programando uma bateria, né? E aí o cara abre o som do bumbo e o bumbo tá limpinho, né? Não tem vazamento de nada. Aí um dia ele vai gravar uma bateria, ele coloca um microfone ali no bumbo, e aquele microfone pega caixa, pega tons, pega pratos, pega tudo, né? O microfone do bumbo pega tudo, inclusive o bumbo, né? E os outros microfones também. Então você tem que trabalhar com essa compensação entre as coisas todas, e muita gente acha que o som da bateria se resolve na pós-produção ou então no processamento, tá? Né? Coisa de você passar para um pré-amplificador e você equalizar e comprimir e tudo mais. Claro que isso ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas o equilíbrio todo e o timbre da bateria vem do baterista. Tá, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Achilles Priester, né, foi baterista do Angra, baterista do Hangar, do Wasp, de uma porrada de banda, um dos maiores bateristas do mundo, e eu tenho o prazer de ter ele como amigo, e eu fiz um papo com ele aqui no meu canal. Se você procurar Achilles Anhaia, você vai achar o papo que eu fiz aqui no Eu Vivo de Música, um podcast meu. E tem um momento que a gente conversa a respeito de uma situação que ele esteve numa convenção de bateristas e tinha, por exemplo, 5 bateristas ótimos, né? E cada um montou a sua bateria e cada um fez a sua apresentação e depois eles trocaram de bateria, tá? Ah, o Aquiles foi tocar na bateria de um, o outro foi tocar na bateria do Aquiles, etc. E eles chegaram à conclusão de que o som de caixa, no geral, era o mesmo som de caixa da pessoa e não do instrumento. Mesmo quando o cara tocava com uma caixa menor, outro com uma caixa maior e tal, quando aquela pessoa ia tocar, ela tocava de um jeito que vinha basicamente aquele som de caixa que ela esperava ouvir. Ah, Paulo, isso não faz sentido. Não faz sentido porque você não fez esse teste ainda. No dia que você fizer, você vai dizer, eita, faz muito mais diferença você trocar o baterista do que você trocar a bateria. Você pode pegar o mesmo baterista, tocar em 5 baterias diferentes, vai ter sonoridades diferentes, mas assim, 70% do som, claro que eu estou colocando números hipotéticos aqui, mas vai, em torno de 70% do som vai ser o som do baterista.
Tá? Os 30% é a bateria. Agora, se você pegar 5 bateristas diferentes e colocar na mesma bateria, você tem 70% de som diferente e 30% de som em comum. Entendeu? Então, assim, dirigir um músico faz muita diferença. O que seria dirigir um baterista? Você tem que fazer com que ele toque, aquela coisa, tocar no tempo é meio óbvio, tá? Mas você tem que fazer com que ele toque no tempo, vamos começar por aí. Então, se você está percebendo que o cara está correndo em algumas partes, você vai alertar a ele sobre essas partes. Isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, muito carinho. Tá? Isso não é uma coisa assim, eu sou produtor, eu mando, você faz o que eu quero, entendeu? Não faz sentido isso, tá? É uma questão de respeito com o ser humano. Você tem que chegar pro cara e falar assim, pô, vamos gravar um take? O cara grava o take, fala, vem ouvir aqui. Tá vendo que correu nessa parte aqui, ó? Isso aqui a gente tem que ficar ligado para não correr tanto. Olha, cuidado que aqui não está definindo muito bem. Você está fazendo, por exemplo, umas ghost notes, né? Aquelas notas mais levinhas, e elas não estão aparecendo. Você quer que elas apareçam ou ela é só um suporte para você tocar mais à vontade? Não, eu queria que ela aparecesse, tá? Então essas ghosts não podem ser muito ghost, não. Elas têm que vir um pouco mais fortes, porque o restante do instrumental vai pintar muito na cara e vão sumir essas ghosts. Depois, na hora de mixar, você vai dizer assim, pô, cadê as ghosts que eu fiz? Elas estão aí, a gente só não ouve porque as guitarras, baixo, teclado estão mais altos do que ela. Tá? Ah, então por que não baixa o teclado, guitarra e tudo mais? Porque daí a caixa vai ficar desse tamanho, o resto vai ficar desse tamanho e aqui as ghosts. Entendeu? Não, não é assim. Então, se você quer que apareça, você tem que tocar de forma que apareça. Então, tudo isso é uma questão de você dirigir o cara e explicar para ele essas coisas. Existem pessoas, por exemplo, que correm frases. Tá? O baterista toca a levada, ele toca numa boa. Quando ele faz a frase, ele corre. Então, você tem que explicar para ele: olha, fica ligado nas frases, você está correndo nelas, vamos segurar esse tempo aqui. Tem gente que, por exemplo, quando toca o acompanhamento no prato de condução, toca a caixa mais fraca ou mais forte do que está tocando no resto da música. Então, por exemplo, o cara tá tocando ao longo da música com o chimbal e você ouve aquela caixa pequenininha, daí de repente ele vai para o ride e a caixa vem linda. E você fala pro cara, tá vendo como o som de caixa ficou bonito aqui quando você está tocando ride? Porque você tá, né, você tem espaço para abrir, porque você não está com as mãos cruzadas, tal. Cara, tem que vir esse som quando você está tocando o chimbal também. Tá? Fica ligado nisso para trazer esse som. E às vezes é só essa questão de dar esse clique para o cara consegue fazer. Ele vai esquecer em um momento ou outro, mas você volta, emenda e tudo mais. E você vai fazendo com que ele tenha definição na forma dele tocar. Olha, essa frase aqui ela está muito suja, você está colocando muitas notas, e essas notas não estão aparecendo e estão. Um negócio que não dá para se entender o que você está fazendo. Tá? Isso aqui com o arranjo não está funcionando tão bem. Você consegue tocar esse mesmo arranjo definido? Ou seria um caso de simplificar um pouco esse arranjo para ele vir definido e vir bonito? Tá? Porque o som vem de você, o som vem do músico. Então, esse tipo de conversa você vai ter, como eu falei, muito respeitosamente, muito carinhosamente com o cara, e vocês vão trabalhando essas coisas ao longo da música. E assim, você não vai solucionar esses problemas numa primeira gravação, mas você vai melhorar muito. Isso é um processo, tá? Uma coisa que o cara às vezes vai ficar anos para ele chegar num ponto de ele sentar para tocar a bateria e fazer um take corrido e você ouvir aquele take corrido e falar assim, olha, agora ficou. Tá? Então isso é uma coisa muito importante, você dirigir um músico para ter um bom som. E isso você mostra para ele na prática. Você pode gravar um take, o cara está tocando ali a bateria, grava um take ali corrido, e aí você vai mostrando por partes. Lógico que isso depende do teu feeling e do teu conhecimento de música, de você entender do que você está falando. Tá? Mas é uma coisa que você pode debater com ele e vocês elevarem esse nível. Perceber, ó, nessa parte aqui, não está pintando isso aqui que a gente queria. Por exemplo, ó, o chimbal está vindo alto para caramba e os ataques não estão vindo. Você está tocando muito forte o chimbal e quando vai ao ataque você está tocando muito leve. Dá para você mudar um pouquinho esse equilíbrio? Tá? Ah, Paulo, mas eu tenho um microfone no chimbal e um microfone nos pratos, então eu tenho como mexer nisso depois. Não tem, cara. Porque o microfone dos pratos estão pegando chimbal, o microfone do chimbal está pegando caixa, está pegando pratos, todo mundo pega todo mundo. Ah, mas eu posso usar o noise gate. Ó, ouve o tio aqui. Ouve o tio Paulo, porque o tio Paulo já fez muita merda na vida. Tá? Eu evito falar palavrão, mas a merda a gente tem que falar de vez em quando. O tio Paulo já fez muita merda na vida e ele já pensou como você pensa. Não, a gente resolve depois. Não resolve, não. Não vai ficar bom. Tá? Vai por mim. Vai por mim. Não precisa se jogar do penhasco para saber que vai dar merda. Eu já fiz isso. Tá? Outros já fizeram isso antes. Então, dirija o baterista para ter a melhor som possível. Deixa eu falar no outro assunto aqui. Eu quero falar sobre o guia do equipamento para home studio. Se você está pensando em montar o seu home studio, você já está com ele montado, está montando, esse guia é para você. Por quê? Porque hoje a gente tem uma gama absurda, uma gama infinita praticamente de equipamentos que você pode adquirir para o home studio.
interfaces de R$ 100 a R$ 100.000, entendeu? Assim, e tudo no meio do caminho ali você pode escolher. E você sempre fica na dúvida, pô, o que é legal para o meu caso? Tá, eu sou um baterista, eu quero gravar minha bateria. O que eu preciso para gravar minha bateria em casa? Eu sou um vocalista, eu toco violão e canto, eu queria gravar violão e voz. O que eu preciso? Tá? Todas essas questões estão respondidas nesse guia e ele é gratuito. Eu vou deixar um link aqui na descrição ou na minha bio, tá? Para o guia do equipamento para home studio. Esse guia são 10 vídeos, totalizando 1 hora, cada um com um tópico diferente a respeito de home studio. Então, com relação à escolha de computador, escolha de interface, escolha de microfone, escolha de monitores, está tudo ali, cara. E gratuitamente. Tá? Aproveita porque vale muito a pena. Deixa eu falar agora sobre você dirigir os músicos de harmonia, vamos chamar assim. Tá? Então, contrabaixo, guitarra, teclados, etc. Tá? Novamente a gente cai numa coisa que é muito importante. Muita gente acha que é assim, porque eu tenho essa guitarra e esse amplificador, logo eu terei esse som. Não é assim que a vida funciona, infelizmente. Tá? Seria muito fácil se dizer assim, eu vou comprar a guitarra do Ed Van Halen, o amplificador do Ed Van Halen e eu vou soar como o Ed Van Halen. Não vai, não vai. Sinto muito. Você tem que estudar muito como ele tocava, entender como ele segurava a palheta e tudo mais, como ele atacava as cordas e mais um monte de minúcias, primeiro a respeito da forma dele tocar e depois a respeito do setup. Mas eu posso dizer que aquele som dele, novamente, era 70% a mão dele, 30% o equipamento que ele usava. Tá? Ele pode pegar o seu equipamento, ele poderia, né, não está vivo infelizmente, mas ele poderia pegar o seu equipamento e tirar o som, tirar 70% do som que ele tirava do Van Halen com o seu equipamento, enquanto se você pegar o equipamento dele, você não tira 70% do som que ele tirava. Tá? Não, é a mão. E aí como é que você resolve? Buscando formas diferentes. É muito comum, por exemplo, você ouvir o guitarrista tá tocando e aquilo está meio sujo e você não consegue definir aonde é abafado, onde é solto, onde era para ter um harmônico, onde era para ser uma nota simples e está soando um monte de notas juntas, onde era para ser um acorde cheio e algumas notas estão engasopadas, não estão aparecendo e tudo mais. Isso tem que ser limpo na execução. Tá? Então, o que você vai fazer? O cara faz um take contínuo também, você ouve o take contínuo e fala para ele, pô, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, tal. Por que isso aqui não tá legal? Tá? Então, o caso do meu sobrinho Felipe Sweat, eu produzi o trabalho dele, toca bem pra caramba, mas ele gravou o material dele também nessa forma, um take corrido de guitarra. E aí ele chegou aqui, trouxe para mim, eu tava ouvindo, eu falei assim, tá vendo essa frase aqui? Ela não tá definida, né, Fê? Falei, não tá pintando todas as notas como tem que pintar. Ele falou, não tá. Como é que eu faço? Eu falei, você tem que tocar de forma que pinte todas as notas. Ele falou, eita, aí ferrou, né? Mas ferrou mesmo. Porque daí ele teve que voltar para casa, estudar aquilo e tal. Mas aqui mesmo a gente já fez uns testes de ele tocar mais pesado e definir melhor. E ele percebeu assim a diferença que foi brutal. Ele estava usando um simulador de amplificador mais caro, né? E eu não tinha ele aqui. E aí a gente abriu as guitarras dele. E tinha as guitarras processadas e as guitarras sem processar com esse simulador. E eu abri aquele GTR da Waves, que é um simulador muito antigo, bem podrinho, para ser sincero, só para a gente fazer uns testes. Quando ele começou a tocar, o som do simulador de amplificador caro era muito legal e o som do GTR era muito ruim. Conforme foi mudando a forma de tocar, o som do GTR ficou melhor do que do outro simulador. Agora imagina quando ele chegou em casa e pegou aquela trilha que a gente tinha feito sem o processamento e colocou o som bom em cima. Aí ficou monstro. Entendeu? Porque eu fiz ele perceber os detalhes onde ele estava pegando o que não estava funcionando. Então, às vezes, é questão de tocar mais próximo da ponte ou mais próximo do braço, no meio do caminho, questão de angular mais a palheta, questão de tocar com mais pressão, questão de saber abafar com a mão esquerda as cordas que não vão ser tocadas, e às vezes você toca todas as cordas para soar uma corda só e o resto está abafado com a mão esquerda, sabe? É você aprender a fazer essa limpeza na sua forma de tocar. Isso também se aplica ao contrabaixo, por exemplo, ao violão, sabe? Eu lembro de uma situação que eu estava gravando uma banda e o cara gravou o violão e eu estava ouvindo assim, enquanto ele gravava um dedilhado, e soava estranho. Aí eu fui ver, ele ia montando os acordes conforme ele ia tocando as cordas do dedilhado. Então, por exemplo, ele fazia um Mi e ele ia para um Sol, aquele Sol sustenido ali do Mi maior continuava soando, entendeu? Enquanto ele estava montando o acorde do Sol. Era desesperador, ficavam umas notas muito fora. Eu falei, não, você tem que realmente trocar, né? Switch, pum, troca de um acorde para o outro. Mas eu não estou tocando as cordas assim, mas elas estão ressoando. Peraí, vamos tentar. Aí ele tentou, tal, e falou, nossa, eu vou ter que estudar isso aqui. Não vai sair fácil isso aqui.
Ele teve que ir para casa, estudou aquilo, depois de uma semana ele veio, gravou e ficou tudo bonitinho, entendeu? Então são questões que parecem meio óbvias a gente falando, mas as pessoas não se dão conta. Quando a gente fala de teclados, por exemplo, tem uma coisa interessante pra caramba, né? Hoje a gente tem muitos samples de ótima qualidade, né? Então o cara pega, por exemplo, tem um sample do piano do Freddie Mercury, que ele usava no estúdio, e o cara foi no estúdio lá e microfonou com não sei quantos microfones, tal, e sampleou com um pianista ótimo tocando e tudo mais. Então você tem acesso àquele som que ele usou no disco Innuendo, por exemplo, de piano, porque é o mesmo piano na mesma sala com o mesmo setup. Só não tem o próprio Fred tocando, mas tem um pianista ótimo. O Fred não era nem um ótimo pianista, ele é um cara que ele estudou piano só até um determinado ponto, ele era muito mais um compositor e cantor do que um pianista, embora ele tocasse muito bem. Mas eles pegaram um pianista ótimo e fizeram esse sample. Então você tem acesso a esse sample. Aí você pensa assim, pô, eu, guitarrista, vou sentar ali, por exemplo, né, eu sou baixista, mas ok. Eu, guitarrista, vou sentar ali, vou tocar esse piano e vai ter aquele som de piano, aquele sonsaço de piano. E não tem, cara. Sabe por que que não tem? Porque o som tá lá, mas eu não toco como um pianista. Um pianista, ele tem uma dinâmica de pianista, ele tem a abertura de vozes de pianista, ele não faz o pé de galinha, como eu falo, dó, mi, sol, entendeu? Que fica fazendo pezinho de galinha para dar o som de piano, aí ele faz com as duas mãos pezinho de galinha, né? Aí fica aquele som horrível, né? Sem dinâmica, sem abertura, sem nada, tá? Então, o que acontece? O músico faz a diferença. Som de cordas, eu vejo isso muito. Eu lembro de uma situação em que eu tinha comprado um TS-12, está com meu filho até hoje esse teclado. Eu comprei um ano antes do meu filho nascer, que faz 29 anos que eu comprei. E acabou ficando para o meu filho, que foi o primeiro instrumento dele, é o instrumento dele até hoje. E o que acontece? Tinha um som de quarteto de cordas, um string quartet. Eu falei assim, pô, que legal. Eu peguei cara, parecia mais sei lá, um saxofone, aquilo do que corda, sabe? Uma coisa meio estranha e tal. E aí um dia eu estava em casa com ele, eu estava aprendendo a tocar teclado, sou muito ruim de teclado até hoje, eu toco teclado desde os 17, toco mal desde os 17, né? São 35 anos tocando guitarra, tocando teclado mal. E aí o que acontece? Chegou um amigo meu que era tecladista, muito bom, né? Era amigo de um amigo nosso, e ele chegou lá e falou: Caramba, você tem um TS-12, que era um teclado ótimo ali para a época, né? Um teclado que chamava a atenção das pessoas, era caro, tudo. Falou, cara, esse teclado tem um som de quarteto de cordas que é fantástico. Você tem que ouvir, é incrível. Ele colocou e eu pensei, não, ele não deve ser aquele. Aí ele colocou aquele que eu testei, eu falei, eita, esse aí mesmo. E aí ele começou a tocar as quatro estações de Vivaldi, né, com a abertura de cordas, entendeu? Com a dinâmica como se fosse cordas. Parecia que tinha um quarteto de cordas ali na minha frente, sabe? Então não adianta, isso vem do músico, tá? Não pense que eu pego um som de sample que ele pesa, sei lá, 200 GB, entendeu? Porque o cara foi no estúdio Abbey Road, sampleou todos aqueles sons da Spitfire, por exemplo. Eu pego isso aqui e eu vou colocar um dedo ali e vai parecer que eu estou dentro do Abbey Road gravando com a Orquestra Sinfônica de Londres. Não vai, cara. Não vai porque você não toca, você não faz a abertura, você não faz a dinâmica da orquestra. Tá? Então, o músico tem que entender isso e tem que trazer isso para você, para o som ficar melhor. Deixa eu falar de um outro assunto aqui, que é o Clube do Onhaia. O Clube do Onhaia é uma forma de você fazer uma pequena contribuição mensal para me ajudar a manter esse canal funcionando. Não parece, mas dá um trabalho isso aqui, tá? Então lá, você fazendo essa pequena contribuição mensal, você vai ter acesso a alguns cursos de produção musical completos, tá? Tem o comprimindo, equalizando, mixando e mais um monte de outras coisas ali, muito legais, tá? Por um valor super em conta por mês. Aí você me ajuda a funcionar aqui e em troca eu te dou esses cursos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar por aqui também na minha bio, tá bom? Falar agora de direção de voz. A direção da voz é uma parte importantíssima da coisa. Porque o que acontece? A maioria das pessoas ouve primeiro a voz, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho d'água aqui. Jogo rápido. A maioria das pessoas presta atenção primeiro na voz e além de qualquer outra coisa, porque a voz é o instrumento mais primitivo que a gente tem, é o primeiro instrumento que a gente teve. O primeiro instrumento musical foi a voz humana. E até hoje é o que comunica mais. Então, a partir do momento que o cantor começa a cantar, ele vira a estrela da coisa, ele vira o ponto de atenção e o restante fica meio para trás. Paulo, mas eu presto atenção no contrabaixo sempre. Sim, parabéns para você, você é diferenciado. Né? Você trabalhou, o Brasil mudou. Né? Como o pessoal falava, cara, você é um em um milhão. Tá? A maioria das pessoas presta atenção na voz. Se você não quiser aceitar isso, não tem problema nenhum, mas você vai fazer música para meia dúzia de pessoas. Tá? A voz é a parte importante da coisa. E se a voz estiver ruim, derrubou todo o resto.
Tá? Tem uns caras que chamam de cantor derruba playback, né? Porque vem o playback, faz com os músicos ótimos, né? Toda playback é o acompanhamento, né? Faz aquela coisa bonita, quando o cara põe a voz, né? Ele desmorona tudo. O que eu faço muito com cantores é primeiro deixar o cara cantar à vontade, do jeito que ele canta. Tá? Eu acerto som de fone para ele para ficar confortável, acerto ganho de microfone, essas coisas todas mais. E deixo ele passar a música algumas vezes para ele aquecer a voz, para ele estar em casa. Falo para ele, pô, quer um reverb na voz aqui e tal? Tá confortável para você cantar? Você está se sentindo bem? Tô. Vamos começar a gravar. Vamos gravar um take aqui corrido, como você está cantando. E a mesma coisa que eu falei do baterista, eu sento com ele na sala da técnica, entendeu? Vamos dizer que eu estivesse gravando aqui junto comigo. Vamos ouvir junto aqui, tá? Põe nas caixas o som. Você está vendo essa parte aqui, que ela está com uns picos muito altos e de repente some a sua voz e tudo mais? O cara fala, mas isso aí a gente conserta com compressor, né? Não, isso aí a gente conserta cantando. Tá? Isso conserta no teu jeito de cantar. Aquela parte que está muito alta, você vai ter que dosar para ela cantar mais baixo, a parte que está muito baixa, você vai ter que dosar para cantar mais alto. Aí como eu faço isso? Dá seus pulos, sabe? Tipo, dá um jeitinho aí, porque é assim que funciona. Tá? As pessoas têm uma noção muito equivocada com relação a isso. Eu vou repetir o que eu já falei lá na frente. Não é a manipulação do áudio que faz o som ficar bom. Se você está ouvindo uma voz que tem um brilho, tem uma presença, isso, aquilo, tal, não sei o quê, é porque a pessoa canta daquele jeito. Tá? O microfone capta o que ele ouve. Se você não tiver uma voz bonita aqui, minha voz é muito média, tá? Minha voz está muito média, eu vou trocar de microfone. Resolve isso aqui, tá? Vai resolver uns 10% ali, 5% de diferença, tá? Porque a tua voz é média. Você tem que aprender a colocar a sua voz de uma forma que ela não seja média, entendeu? É como você pensar numa pessoa que tem um problema de dicção. Eu tenho um problema com R, por exemplo. Tem gente que tem problema com S excessivo, tem gente que tem a voz fanha, tem problema com as consoantes, isso, aquilo. Não existe equipamento que resolva isso. Isso é um problema de dicção que tem que ser resolvido na dicção. E o timbre da voz é exatamente a mesma coisa. Tem um cara que ele dá aula de canto para uma galera e ele fala muito sobre essa parte gutural da voz, essas coisas dos berros e tudo mais. E o cara tá um vozeiraço, né? Ele fez um cover esses dias e postou. Aí uma pessoa perguntou, né, lá embaixo, escuta, o que você usou ali para ter aquele grave da voz? Você colocou algum efeito, isso, aquilo? Ele falou, não, eu cantei daquela forma. Entendeu? As pessoas não entendem isso. E novamente, vou dizer assim, é capaz de você abrir uns stems aí do Slipknot e falar, não, mas tem efeito na voz do Corey Taylor, eu percebo que tem uma distorção. Tem a distorção, mas 70% é a voz do cara. Entendeu? É o cara que tem aquele timbre de voz, que sabe fazer aquele drive, dar aquela largura de som na voz dele, ou fazer aquele som mais leve, porque o Corey é muito versátil, né? É aquele som melódico da voz dele, aquele som mais melancólico e tudo mais. O cara sabe fazer, ele faz aquilo e o microfone capta. Mas eu sou um iniciante, eu não tenho como fazer isso. Não vai sair. Cara, tenta, sabe? Tenta possibilidades diferentes. Canta com mais potência, com menos potência, articula melhor as palavras para tudo aparecer melhor, muda a tua voz, o teu jeito de falar. Você vê que eu tô mudando ao longo do tempo, eu falo alguma coisa e daqui a pouco eu faço e posto a voz, isso, aquilo. Procura coisas diferentes na sua voz para que soe bem. Mas não é natural para mim. Bem-vindo ao mundo, né? Bem-vindo ao mundo. A gente está falando em arte, a gente não está falando no natural. A gente está falando em você fazer algo artístico que soe bem, tá? E você fazer algo que soe bem para você. Então você vai mudar a sua forma de fazer para soar bem e depois de um tempo aquilo pode se tornar natural, tá? Isso aí com voz ou com instrumento também. De repente o cara tocar numa determinada região da guitarra não é natural também no começo, mas o som é muito melhor. Chega um determinado ponto que ele acha a forma daquilo ser natural e ter aquele som. Entendeu? Ele está tocando numa região que soa bem para ele e que ao mesmo tempo é confortável, mas a princípio não é confortável. Tá? Não tem como ser confortável porque o confortável não estava funcionando. Tá? O confortável de você gravar um take ali, você ouvir, não estava rolando não. Então você vai ter que achar outras formas. Então faço muito isso de chegar pro vocalista e falar assim, por exemplo, nessa parte você está mandando muita potência na sua voz e o que acontece? Você está afunilando o teu timbre. Tá? Você está fechando a passagem de ar por querer mandar muito volume e você está tirando graves e agudos e está ficando um médio meio chato. Vamos tentar mandar menos volume, menos pressão e ver o que acontece? Capaz que a gente tenha um som melhor. O cara fica meio assim, eu deixo gravado o que ele já tinha feito, a gente grava outra possibilidade, a gente ouve e escolhe o que soa melhor.
E o que soa melhor, geralmente, é difícil ter um problema com isso, do cara falar, eu acho esse, o outro acha outro. Não, normalmente fica muito nítido qual que está soando melhor. E aí a gente trabalha daquela forma. Isso naquele trecho. Pode ser que em outro trecho é exatamente o contrário. O cara precisa mandar pressão para ter o timbre certo, tá? Então você dirige o cantor para ter esse resultado. Uma prova brava disso aí é você pegar cantores muito bons e você pega a gravação de celular do cara cantando na rua, isso, aquilo, e você vê que a voz vem prontinha, tá? Já vem com a dinâmica certa, já vem com o timbre certo, tá? Com um microfone de celular gravado assim de uma forma tranquila. Tá, esses cantor de musical, por exemplo, assim, o cara resolve cantar no meio do avião ali e você ouve aquele som de voz lindo. Ah, Paulo, mas não é um som de voz profissional, né? Sim, porque o cara não está no estúdio, o cara está cantando dentro do avião, pô. Né? Não vai ser o som profissional, mas a voz já está colocada de forma profissional. Aí você vai colocar um microfone bom, vai colocar uma acústica boa, você vai colocar sei lá, um bom pré-amplificador, um bom compressor, isso aqui você já tem, o jogo já está ganho antes de chegar no microfone. É disso que esse vídeo está falando, de ganhar o jogo antes de chegar no microfone, tá? E deixa eu dar só mais um toque aqui. Está rolando a mega promoção da virada, tá? Até o dia 10 eu mantive os preços dos cursos de Black Friday e ainda fiz uma promoção aqui com mixagem e masterização. Mixagem e masterização mais o envio do projeto aberto e um vídeo tutorial do que eu fiz na mixagem. Isso eu recomendo muito para quem está, por exemplo, mixando seu próprio disco, está tendo dificuldade. Me manda uma música, eu vou fazer. Você vai ter um template lá para você poder colocar as outras músicas e começar daquele ponto, tá? Não vai funcionar 100%, tá? Você simplesmente, importei esses áudios aqui, tá feita a mixagem. Infelizmente, a mixagem não funciona assim. Mas você já tem um ponto de partida, alguns efeitos que vão funcionar, alguns processamentos que vão funcionar e tudo mais. E você tem um tutorial meu explicando o que você tem que tomar cuidado, o que ficou legal, o que não ficou e etc. Tá? Então, isso é pelo WhatsApp. Eu vou deixar no link na bio também o WhatsApp da firma, tá? Para você entrar em contato lá, você fala com o Bleno, que ele te passa os detalhes dessas coisas todas. E também tem a consultoria de 1 hora, consultoria online, que eu recomendo para quem já está mais avançado, tá? Quem já está tendo bons resultados e quer aprimorar esses resultados, aí vai ter uma consultoria particular comigo de 1 hora, onde eu vou ouvir o seu trabalho, analisar tudo que você está fazendo e tudo mais, e te dar sugestões do que você pode melhorar no seu trabalho. Faz muita diferença, tá? Muita diferença mesmo. Mas se você estiver mais avançado, você está começando ainda, você não faça isso, não vale a pena. Tá? Então compre um dos cursos, compre um, então você quer gravar sua música, vai fazer muito mais diferença para você, tá bom? Semana que vem tem mais, espero que vocês tenham se divertido, eu me diverti aqui. Valeu!